Começando agora a semana 8, galera. E não é que o nosso curso do Enem já está indo para sua reta final, isso significa que o Enemzão já está chegando, povo. O negócio está chegando. Segunda semana, então, envolvendo termologia. E essa primeira aula é de gases e termodinâmica. Você vai ver, cara, essa aula ela vai sair bastante da caixinha, olha só que doido. De uma lista de 20 exercícios, 3, 6, 12 exercícios não são exercícios da termodinâmica como a gente conhece. 12. Que são exercícios relacionados às transformações de energia, cara. Porque a termodinâmica, ela trabalha com energia. Ela tem a primeira lei da termodinâmica, que fala sobre as leis de conservação de energia. Depois ela fala sobre as máquinas térmicas. Então tudo no Enem que entra junto com usinas e transformações de energia, entra na termodinâmica. Você vai ver que a gente vai falar uma aula só recapitulando usinas, transformações, aquecedores solares, máquinas a vapor, motores, que é a parte bem aplicada. E nesse primeiro momento, então conteúdo mais dentro da caixinha, gases e termodinâmica. Você tem que ter uma noçãozinha das transformações gasosas. Elas estão aplicadas dentro da segunda lei. Análise de gráficos, o cara quer saber quando que a pressão é constante, quando que a pressão varia, coisas desse tipo. Então preparei um resuminho aqui para você. Ó. Gases. A gente tem aqui o modelo gás ideal, aquelas propriedades clássicas. Um gás ele não tem volume definido e ele não tem forma definida. Se ele é classificado como gás ideal, a molécula tem um tamanho desprezível perante ao volume do gás. Lembra da aula de escalas termométricas? Então, se eu pegar um gás ideal e esfriar ele até o zero absoluto, teoricamente ele chegaria a volume zero. É lógico que não dá para chegar a volume zero, por isso que eu falei teoricamente, porque é o modelo gás ideal. O gás é um monte de molécula viajando igual umas doidas para todo lado, fazendo isso daqui assim, ó, igual umas doidas. E elas colidem uma com as outras e colidem contra as paredes do recipiente. As colisões contra as paredes de um recipiente ao qual o gás está confinado e colisões entre as outras moléculas é que geram o que nós chamamos de pressão de um gás. Essas colisões, nosso modelo ideal, são colisões elásticas. Colisões elásticas são colisões que conservam energia. Então, nas colisões que os gases, que as moléculas do gás vão dando contra as paredes, essas colisões não perdem energia. Tá aí, cara, esse é o nosso modelo chamado gás ideal. Quando a gente pega um gás, nós fazemos transformações com esses gases, variando alguma das, eu sei que vai ficar um pouco estranho o jeito que eu falo, né? Variando alguma das variáveis de estado, mas é isso daí mesmo, parece uma redundância, né? As variáveis de estado de um gás são pressão, isobárica mantém a pressão constante, volume, isocórica mantém volume constante, e temperatura isotérmica mantém a temperatura constante. Então o que a gente faz? Estuda essas três transformações, onde uma das variáveis de estado sempre é mantida constante. Então a transformação isotérmica é a mais antiga, também ela é conhecida como lei de Boyle, lá de 1660, tá bem antigo, na época do Newton. Mantém a temperatura constante e verifica o que acontece com a pressão e com o volume. De maneira intuitiva, vamos lá. Eu tenho um gás confinado numa bexiga ou um recipiente móvel. Temperatura constante. Se eu aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Se eu aumentar a pressão, acontece com o volume. A gente pode ver a lei de Boyle aqui, ó. Bem simplesinha. Eu tenho um gás confinado aqui e tenho um manômetro. Quando eu diminuo aqui, ó. Tá meio travadinho, ó. Tem que dar uma lubrificadinha aqui. Ele fica bastante tempo sem usar. Aí. Olha só agora. Você está olhando o manômetro aí, ó. Apertou, a pressão vai aumentando, ó. Então, quando o volume diminui, a pressão do gás aumenta. Soltou, o volume aumenta e a pressão diminui. Quem descobriu aí matematicamente isso pela primeira vez foi um cara chamado Robert Boyle, por isso que é lei de Boyle.
E ele mostrou que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, de modo que o produto PV permanece constante. Aí o gráfico vai dar o que a gente chama de isoterma. Esse gráfico tem um nome, ó, isoterma. A transformação isotérmica aparece várias vezes, viu, em questões do Enem. A isobárica eu mantenho a pressão constante. Então eu pego essa seringa, deixo ela com o êmbolo livre, não faço força aqui, e aqueço. Quando eu aquecer, vai aumentar o volume desse gás. Aquecendo, aumentando o volume desse gás, empurrando o pistão para trás, a gente chega aí à conclusão. Ó. Se aumentar a temperatura, o volume aumenta. Se diminuir a temperatura, volume diminui. São grandezas diretamente proporcionais, o gráfico vai ser uma reta partindo da origem. E a última é uma isocórica, onde eu mantenho o volume constante. Então eu travo aqui o volume e aqueço. O que vai acontecer com o marcador de pressão? Ele vai começar a aumentar. Então toda vez que você aquece um gás a volume constante, ele vai aumentar a pressão. Então pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Essas três equações, elas se resumem na equação geral dos gases, que a gente lembra carinhosamente de Piviti-Povotó. Piviti-Povotó. Pressão, volume e temperatura, pressão, volume e temperatura. Equação geral do estado de um gás. Lembrando que a temperatura ela tem que ser dada na escala Kelvin. Eu não posso trabalhar com Celsius aqui. Uma outra equação que a gente também trabalha quando o gás vaza de um recipiente, ou quando eu vou inserir gás num recipiente, é o PV igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, constante geral dos gases e temperatura. Professor valoroso não rejeita trabalho. Puta véia não rejeita tarado. Aí são os macetinhos. Mas ó, incidência baixa. Tá? Incidência bem baixa. Então você vai ver que são poucas questões de gases. O conhecimento do Piviti-Povotó, saber o que acontece com pressão e volume quando eu mantenho a temperatura, volume e temperatura quando eu mantenho a pressão, pressão e temperatura quando eu mantenho o volume, esse tipo de conhecimento ele é cobrado dentro da segunda lei da termodinâmica, analisando gráficos das máquinas térmicas. Ele te pergunta em qual momento que o gás aquece. Aí você tem que ter esse conhecimento aqui, ó. Entenderam? São poucas questões, mas elas constantemente aparecem. Eu vou fazer uma delas. Vou trabalhar então com uma de gás, envolvendo um pistãozinho aqui. Já vou até trocar de tela para a gente ler. É a primeira questãozinha da nossa lista. O cara fala assim: um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior do êmbolo, que pode se movimentar livremente, sem atrito, encontra-se um objeto. Através de uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com auxílio de um manômetro, medir a sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema como hermético, o objeto elevou-se em valores ΔH, como é mostrado no gráfico. Foram estudadas separadamente quantidades equimolares, ou seja, a mesma quantidade de mols, de dois diferentes gases. E ele tá... beleza. Essa transformação é uma transformação isobárica. Porque aquele objeto em cima tá aqui, né? Um pistão aqui. Aí eu coloco um peso aqui em cima, que vai deslocar aqui para baixo e mantém assim, ó. Aí esse peso vai fazer uma pressão constante. Então, tanto para o gás 1 quanto para o gás 2, pode anotar aí que a transformação é uma isobárica. Se ela é uma isobárica, a gente tem que se concentrar aqui, ó. Tá aqui, é isso daqui que a gente precisa. E o gráfico da isobárica, volume, temperatura, tá aqui. Qual dos gases variou mais rápido o volume? Qual dos gases subiu mais rápido? O M. Então, ó, M variou o volume mais rápido. Tá, por que que ele está variando o volume mais rápido? Porque ele está aquecendo mais rápido. Porque o volume é proporcional à temperatura, então ele está aquecendo mais. Logo,
M aqueceu mais rápido. E por que que um gás aqueceria mais rápido do que o outro? Porque ele tem menos calor específico, ou menos capacidade térmica, alguma dessas grandezas. Porque se ele tem um calor específico mais baixinho, ele aquece rápido. Ué, professor, mas calor específico de um gás? Sim. Eu tenho calor específico para gases, eu tenho capacidade térmica para uma amostra gasosa. Todas aquelas grandezas também existem para gases, não é só sólidos e líquidos. Então a gente tem que achar a resposta que diz que o M, se ele aqueceu mais rápido, ele tem menor calor específico, menor capacidade térmica, alguma coisa relacionada com isso. Vamos dar uma olhadinha. A diferença do comportamento decorre do fato do gás M em relação ao V representar menor massa molecular, maior... Não, tem que estar aqui em cima. Menor capacidade calorífica. Perfeito, perfeito. Então essa amostra aí representou uma menor capacidade térmica, então aqueceu mais rápido. Legal? Ou seja, tem que ter o conhecimento do comportamento do volume em relação à temperatura, sabendo que a transformação é isobárica, para poder resolver o teste legal. Então, conhecimento de gases para o Enem é necessário. Não é algo que cai de maneira como calorimetria, como energia em usinas e tudo mais, mas é necessário. E é um conteúdo que, vamos lá, né, meu, é necessário para qualquer vestibular. E gases para um aluno que está estudando para um vestibular, vai tranquilo. Tem que saber ali a isotérmica, isobárica e isocórica. Legal? Fiquei escondido atrás aqui, esqueci de trocar a tela. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as grandezas da termodinâmica. Eu preciso falar sobre trabalho de um gás, energia interna e calor, para a gente poder depois usar lá na segunda lei. Então vou dar uma pausadinha e vou preparar o quadro aqui. Então vamos lá, galera, para a segunda etapa da nossa aula, que envolve então a primeira lei da termodinâmica. Novamente um assunto que cai pouco, só que você precisa desse resuminho que está no quadro para conseguir resolver as questões, saber o que é uma transformação adiabática, saber quando que o gás vai realizar um trabalho, essas coisas são importantes, mas a incidência um pouquinho mais baixa. Vamos lá, primeira lei da termodinâmica, a gente está envolvendo aqui trabalho realizado por um gás. Qual que é a importância disso? Toda vez que um gás realiza trabalho, que ele se expande, esse trabalho eu posso usar para algo útil, como uma máquina térmica, um motor, uma máquina a vapor, uma usina termoelétrica. Então tem muita aplicação a gente fazer trabalho com um gás. E olha só, cara, essa frase tem uma lógica muito boa. Para realizar trabalho, um gás necessita de uma fonte de calor. Então normalmente a gente explode o gás, taca fogo no gás, aquece o gás de alguma maneira. No teu carro, ele pega o ar atmosférico, joga um vapor de combustível e explode aquilo. Numa máquina a vapor, você vai gerar um gás em alta pressão, numa caldeira, e depois expande ele no pistão. Então, de alguma maneira, você tem que buscar uma fonte de calor. Então, em geral, para o gás realizar trabalho, ele usa uma fonte de calor. Se ele não tem essa fonte de calor, ele usa o calor, ele usa a energia interna dele mesmo. Um exemplo desse tipo de expansão é um aerosol. Quando você aperta o aerosol, ele está em altíssima pressão. Ao sair, ele se expande muito rápido. Mas ele não está usando nenhuma fogueira, você concorda? Ele estava armazenado em alta pressão e se expande. Mas é um fato, ele se expande realizando trabalho. Toda vez que um gás se expande, ele realiza trabalho. Só que aí ele vai buscar energia de quem? Ele tem esse calor para buscar energia? Não tem. Então ele tem que pegar a energia dele mesmo, a chamada energia interna. E com isso ele se expande ficando gelado. Então quando o gás se expande às custas da energia dele mesmo, ele vai ficar gelado. E a gente vai ver isso daí inclusive numa experiênciazinha. Essas três grandezas se relacionam aqui, ó. Eu peguei um balão, uma bexiga, onde tem um gás confinado. Forneci para esse gás calor. O que esse gás fez com esse calor? Ele esquentou, se expandiu e realizou trabalho. 100% da energia é o calor. Foi usado para quê? Para aquecer e para realizar trabalho. O U se chama energia interna.
Então, ΔU é variação da energia interna. Forneci calor, o gás aumentou a sua energia interna e realizou trabalho. Se o gás realiza trabalho sem a utilização de calor, na formulazinha fica assim, ó. Aí aqui vai ficar zero. Chama-se transformação adiabática. Na adiabática, calor é zero. E fica bem fácil você entender que se o trabalho for positivo, aqui vai ter que dar negativo, indicando que o gás vai esfriar, porque o gás roubou energia dele mesmo. Caso a transformação seja isotérmica, o gás nem esquenta nem esfria. Normalmente a isotérmica é mais lenta. Aí quem é zero desses três? Aí o ΔU é zero. Aí todo o calor vai ser convertido em trabalho. E no caso da isocórica, aí o gás não realiza trabalho. Então no caso da isocórica, o trabalho é zero e todo o calor é convertido em aquecimento. Vamos de novo? Isocórica. Todo o calor é convertido em aquecimento. Isotérmica. Todo o calor é convertido em trabalho. Adiabática. Não tem calor fornecido e ele realiza trabalho às custas da energia interna dele. É legal essas três frases, hein, cara? Mais uma, só para encher o saco. Isotérmica. Todo o calor vai virar trabalho. Todo o calor que o gás recebe vira trabalho. Isocórica. Todo o calor que o gás recebe vira aquecimento. Adiabática. Ele não recebe calor e o trabalho realizado é às custas da energia dele mesmo. Se você tem esse entendimento, você acerta muito a questão de primeira lei. Aqui do lado eu coloquei as fórmulas para cada coisa. Bem raro mesmo. Não precisa se preocupar com isso daqui não. Ah, eu preciso calcular o calor. É o que macete, só que normalmente para gases não usamos massa, usamos número de mol. Para calcular o trabalho é P∆V, pressão vezes a variação do volume, ou a área do gráfico, que seria mais o estilo do Enem. Então, se eu tiver um gráfico PV, se eu fizer a área desse gráfico, vai me dar o trabalho. De novo, gráfico PV, tá aqui, um gráfico PV. O gás fez isso daqui, saiu do A, foi para o B. Se eu fechar essa área aqui, ó, eu tenho um trabalho. E energia interna, essa nunca caiu no Enem, 3 meios de nRT. O N é número de mols, o R é constante geral dos gases e o ΔT é a variação de temperatura. Essa nunca caiu. Então tá aqui, ó, as fórmulas para cada um. Bem, não é estilo Enem. Ele vai te cobrar coisas no gráfico, ele vai... Aquelas 3 frases, ó. As 3 frases envolvendo isso daqui. Isso é importante, isso é importante. Vamos lá, na transformação adiabática, o que a gente tem? Q igual a ΔU mais trabalho. Se ela é adiabática, não troca calor com o meio, o Q vai a zero. Então vai ficar 0 igual a ΔU mais trabalho. Se eu isolar o trabalho, não vou nem isolar, fica mais fácil analisar assim. Para trabalho maior que zero, se o trabalho for positivo, o que acontece com o ΔU? Lembra, tem que dar zero essa soma. Então ΔU tem que ser menor que zero. Bem simples. Se o gás realiza trabalho, era para ele usar uma fonte de calor. Só que não tem fonte de calor, o calor é zero. Então ele vai ter que usar a energia interna dele. Se ele vai ter que usar a energia interna dele, a energia interna reduz e o gás fica gelado. Ó, vou fazer a experiênciazinha para vocês aqui, não vou nem pausar o vídeo, hein? Eu tenho um termômetro. Vamos ver se a câmera foca. Eu deixei ela com foco automático aqui, ó. Talvez se eu colocar a mão aqui junto, ela foque. Olha aí, focou. Dá para você ver o termômetro que ele está quase em 20 graus. Vou fazer um risquinho de caneta nele aqui, ó. O termômetro está nessa linha vermelhinha aqui, ó. Tá? É onde ele está. Então isso daqui são praticamente 20 graus Celsius. Aí, ó. O zero do termômetro é essa linha aqui, ó. Essa segunda linha vermelha que eu coloquei é o zero. Tá? Focando aqui. Aí. Essa segunda linha é o zero. Ele vai aqui até menos 10 e depois acaba a marcação dele. Aqui é menos 10 e acaba a marcação.
Eu vou pegar um desodorante aerosol, vou agitar bem ele e vou fazer o seguinte, só vou dar uma baixada aqui no meu computador para não encher de desodorante nele. Ó, tá aqui para vocês, bem na frente da câmera, eu vou mandar no termômetro, vamos ver. Agora... foca a câmerazinha. Tá aqui, ó. Onde eu coloquei esse pontinho vermelho, tá ali a escalinha. Vamos ver se ela foca. Ó, já tá começando a subir. Sabe que temperatura que é aquela ali que ele chegou? Pela escala do termômetro, deve estar dando ali em torno de menos 30. Ele bateu no termômetro aqui. Tanto é que tá congelada a ponta do termômetro. Isso aqui é gelo que tá na ponta do termômetro. Tá vendo que ele tá esbranquiçado ali, ó? Isso é gelo. O termômetro atingiu 30 abaixo de zero. É a temperatura que esse gás sai daqui. Por quê? Porque ele se expande muito rápido. O gás se expande de uma vez. Quando ele se expande de uma vez, ele realiza um trabalho enorme na expansão. Ele vai buscar energia de quem? Dele mesmo. E fica extremamente gelado. E aí o contrário é verdadeiro, né? Caso o trabalho seja negativo, o ΔU fica positivo. Então, se eu der uma pancada no gás e apertar ele de uma vez, a variação de energia interna vai ficar positiva. Ficou claro? Conservação de energia, maravilhoso. Isso daqui é usado em geladeira, cara. Na geladeira a gente tem o gás refrigerante, que é antigamente era o Freon, né? O R12. Agora eles usam um gás mais moderno, a gente vai falar isso mais para frente na segunda lei da termodinâmica. E a válvula de expansão da geladeira, que é quando o gás entra na geladeira, é igualzinho ao desodorante, só que ele se expande dentro de um caninho. Então o gás não é perdido, o gás não vai para o meio ambiente. A geladeira funciona exatamente como uma válvula de desodorante. Numa expansão adiabática, o gás fica gelado. E numa compressão adiabática, ele fica quente. Então aqui, ó, expansão e aqui compressão. Massa, José, a termodinâmica ela explica tudo muito certinho em termos de energia. Quer ver como é que o cara pede isso? Já vamos ver agora então. Agora. Nós vamos fazer a questão 2, questãozinha 2 da lista. Tá aqui, ó. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama PV. Ó, vamos notando umas coisinhas? Se você tiver com a lista impressa aí, o qual eu sempre indico para você ter. Se bem que eu estou rompendo uma coisa que eu indico para vocês, né? Nunca anote nada, nunca grife nada, a não ser o comando da questão primeiro. Mas é que eu quero usar a questão para uma revisão. Então, revisãozinha. Temos um gráfico PV. Como que eu calculo o trabalho desse gráfico? Pela área. Só que a área dentro desse gráfico, a área interna ao gráfico. Então você tem aqui, ó, esse formatinho aqui. O trabalho é isso daqui, ó, essa área. Tá? Então já deixa anotadinho que a área interna vai ser o trabalho realizado pela máquina. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, duas das quais são adiabáticas. O motor a diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas com a injeção de combustível no final. No ciclo diesel, o calor é absorvido em... tá aqui, ó, esse é o comando. Então, legal. Grifa esse comando, ele quer saber onde que o calor é absorvido. Agora, volta para o enunciado e algo muito importante é isso daqui, ó. Duas das quais são adiabáticas. As transformações adiabáticas, o gráfico delas é bem parecido com o gráfico da isotérmica. Então vou te mostrar aqui, quer ver? Vou dar uma pausadinha e apagar o quadro. Olha lá, galera, comparando aí com vocês, ó, o que é a diferença entre uma isotérmica e uma adiabática. A isotérmica no gráfico, ela é uma hipérbole, né? São inversamente proporcionais.
A adiabática, ela é mais acentuada. Ela muda o expoente em cima do V. Então ela é uma hipérbole mais acentuadona. É isso que acontece. Então, num gráfico, por exemplo, se eu colocar só isso e eu não falar nada para você, é quase que impossível você descobrir a diferença de uma isotérmica e uma adiabática. Não tem como. Então o cara tem que falar. Ele falou que então essa daqui, ó, é uma adiabática. Se a vermelhinha é uma adiabática, calor é igual a zero. E aí vai ficar zero igual a ΔU mais trabalho. O gás se expandiu, porque ele saiu desse volume aqui, ó, até esse volume. Ele se expandiu. Então, o trabalho é positivo e o ΔU é negativo. Então, nesse caso, nós dizemos que o gás se expandiu às custas da própria energia interna. Agora, vamos à transformação azul. A transformação azul é uma isocórica, onde o trabalho é igual a zero. Então vai ficar Q igual a ΔU, porque o trabalho foi zero. Só que o ΔU é negativo, porque esse gás está esfriando. Esse gás está com volume constante, reduzindo a pressão, então ele está esfriando. ΔU negativo, calor é negativo. Então esse gás ele está perdendo o calor. Nesse momento o gás está perdendo o calor. Então também não é. Depois nós temos o trecho verde. Novamente é uma adiabática. Novamente o calor é igual a zero. Você viu que legal que é essa análise? É só que é lógico, uma análise dessa você não pode fazer no Enem, né, velho? Vai ficar 10 minutos fazendo a questão. Não pode. Mas aqui a gente está aprendendo. Então aqui vai ficar zero igual a ΔU mais trabalho. Só que agora o trabalho é negativo, porque o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, o trabalho é negativo. Consequentemente, o ΔU é positivo. Então aqui o gás aquece. O gás está sofrendo uma compressão adiabática. E a última transformação é essa transformação preta aqui, que é uma isobárica. Na isobárica, ninguém é zero. Ninguém é zero. O gás está aquecendo, porque ele está subindo de adiabática. Então aqui é positivo. O gás está realizando o trabalho, porque ele está se expandindo. Então aqui é positivo. E para esses dois darem positivo, o calor tem que dar positivo. Então nesse momento, o gás está recebendo o calor. Recebendo o calor de quem? Provavelmente o combustível que está explodindo, fornecendo calor ao sistema. Recebe calor e cede calor aqui. E o trabalho da máquina é realizado pela área do gráfico. Legal, né? Você viu que a análise boa? Mas não é uma análise assim que você deve fazer numa questão do Enem. Aí ele fala assim, no ciclo diesel, o calor é absorvido onde? Aqui eu só vou colocar as letras para a gente analisar. B, C, D, A. O calor é absorvido, agora a gente já sabe, em BC. O calor é absorvido em BC. Olha lá, letra E, ó. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha ali, na letra E. O calor é absorvido em BC, pois representa uma expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva, que é o que está aqui, né? Realiza trabalho, a temperatura se eleva. Dá para fazer rápido? Dá. Dá para fazer rápido sim, desde que você já tenha essas transformações em mente. Se você tem essas transformações em mente, você é extremamente rápido analisando isso. Agora, se você não tem as transformações em mente, é uma questão que não vai te dizer muita coisa, você vai se confundir bastante. Por isso a importância da gente dar uma revisadinha na primeira lei da termodinâmica. É isso aí, galera. Essa aula nós vamos ficando por aqui, tá? Eu acho que disso que eu falei, você pode fazer a questão 8, que envolve também gases e termodinâmica. São poucas questões. Agora a gente vai para a aula
que tem 3, 6, 9, 12 questões da lista. E que matéria que é essa aula? É vida. Agora a gente vai sair da caixinha e vai começar a falar de usinas, métodos de geração de energia. São coisas mais do dia a dia, que é o que o Enem adora, valeu? Então galera, até a próxima aula. Falou!